Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e já terminando o livro na conclusão 7. O Giovanni vai ler o Evangelho e fazer a prece para a gente começar o nosso estudo. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Sede perfeitos. A virtude, item 8. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais, que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paula era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmos. É para a virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba as suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. Essa virtude que assim se ostenta, muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua de sua própria virtude, aniquila, assim procedendo, todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem que faz o bem sinta, no fundo do seu coração, uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ela degenera em amor próprio. Todos vós, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humanidade que um dia elas deverão se redimir. François Nicolas Madeleine, Cardeal Moreau, Paris, 1863. Vamos fazer a prece. Pode fazer. Pode fazer. Agradecemos nesse momento ao Senhor Jesus todo auxílio, toda luz, toda paz. Pedimos para o estudo de hoje a inspiração divina, o consolo, a alegria de todos nós precisamos para podermos refletir sobre o Livro dos Espíritos que estamos a concluir. Que possamos, como o Livro dos Espíritos nos ensina, tirar as melhores lições para nosso crescimento moral.
pequeno que seja, esse crescimento moral já é indicativo de que os espíritos não estão vindo até aqui nos ensinar em vão. Não, não é em vão. Por isso eles vêm aqui e nós o agradecemos. Eles nos transformam lentamente e nos guiam o caminho até Ti, Senhor, e nós o agradecemos. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Que seja em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor que vibra nessa casa, com os nossos guias e benfeitores, o altivo, com os demais irmãos, em nome do nosso amor, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje, rogando ainda a Eurípides Bassanufo que nos inspire como patrono do nosso estudo que é. Que assim seja, graças a Deus. O Livro dos Espíritos, conclusão, item 7. Vamos começar. Então nós vamos para a conclusão 7, estamos terminando. Leia aí, o Giovanni. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios da filosofia de moral que delas decorrem e a aplicação desses princípios. Daí a existência de 3 classes, ou melhor, 3 graus de adeptos. Primeiro, aqueles que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las para eles. Ele é uma ciência experimental. Segundo, aqueles que compreendem suas consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sob o qual se encarem esses fenômenos estranhos, todos compreendem que é uma nova ordem de ideias que surge, cujas consequências só podem ser uma profunda modificação no estado da humanidade e, também, que essa modificação só pode acontecer no sentido do bem. Então vamos lá, vamos entender isso. Na conclusão número 7, nós estamos concluindo o livro. Já passamos por 6 conclusões. Ele diz que o Espiritismo apresenta 3 aspectos: o fato das manifestações, né, as manifestações principalmente físicas, onde tudo começou, né, a dança das mesas. Então isso é um aspecto. Hoje a gente tem o aspecto das manifestações mediúnicas ostensivas, bastante ostensivas. Então isso é um aspecto da doutrina. O outro aspecto é a filosofia e a moral que decorre dessa filosofia. É um segundo aspecto. Então, a obra é uma obra filosófica e científica e foi baseada na mediunidade ostensiva, principalmente a mediunidade onde, como tudo começou, de manifestação física. E um terceiro aspecto, que é a aplicação desses princípios morais, que decorre da filosofia. Então a doutrina tem o aspecto das manifestações, da filosofia e a aplicação que decorre da filosofia, o aspecto moral que decorre da filosofia, a aplicação dessa moral. 3. Daí desses 3 aspectos também decorrem os adeptos da doutrina espírita, quando tudo começou. Hoje, ainda tem pessoas que buscam o fenômeno e vão em outros lugares, em terreiros, onde tem um fenômeno muito interessante. Então, daí decorrem 3 tipos de adeptos. Aqueles que creem na manifestação, acreditam na manifestação. E esses, a doutrina espírita é uma ciência experimental. As manifestações. Gosta da manifestação física, da manifestação espiritual.
Então eles encaram isso, a doutrina espírita, de um ponto de vista experimental ou científico, como chamavam aqui, que a gente vai entender já já. Um segundo, né, disso daí decorre os adeptos. Um outro tipo de adepto é aquele que compreende as suas consequências. Poxa, os espíritos estão se manifestando, isso tem uma consequência. Então eu compreendo essa consequência. É um segundo tipo de adepto. E um terceiro, os que praticam ou se esforçam para praticar essa filosofia. Então, traduzindo em miúdos, você tem um aspecto científico, moral e filosófico. Tem aqueles que vê somente o lado científico ou experimental, tem aqueles que admiram essa filosofia e tem aqueles que aplicam ou fazem esforços para aplicar, que é o nosso caso aqui. Então, quando a doutrina espírita começou aqui no Brasil, quando veio para cá, foi criada a FEB, a Federação Espírita Brasileira, a doutrina, aqui os adeptos eram divididos. Vocês sabiam disso? Era dividido entre os científicos e os religiosos, chamava de religiosos. Aqueles que só queriam ver o lado moral e o outro que só queria ver o lado experimental da doutrina. E foi o Dr. Bezerra que uniu os dois, dizendo que tanto o aspecto experimental quanto o moral são importantes. E mais importante, a gente praticar. Olha que coisa interessante. O que nós estamos fazendo hoje na Casa Espírita, aqui no SEAP? Estamos buscando entender esse aspecto experimental, quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, entender como tudo começou, e entender a filosofia, tirar as consequências morais de tudo isso e aplicar. A gente aplica nos trabalhos que a gente tem, nos diversos trabalhos. Não é isso mesmo? Entendeu? Deixa ali o microfone quando eles quiserem falar. Alguma coisa, Giovanni? Não. É só lembrando, naquela época, principalmente um dos grandes expoentes dos princípios científicos era Dias da Cruz, né? Era médico, virou nome de rua, no médico. Pois é. Então não basta só conhecer, tem que aplicar, né? Tirar as consequências morais. Então nós estamos na conclusão 7, vimos o primeiro parágrafo. Vamos ver o segundo parágrafo. Quanto aos adversários, podemos igualmente classificá-los em 3 categorias. Aqueles adversários do Espiritismo. Aqueles que negam sistematicamente tudo que é novo ou não venham deles, falando do assunto sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos aqueles que nada admitem, além do testemunho dos sentidos, nada viram, nada querem ver, e menos ainda aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos de ver com muita clareza, por medo de serem forçados a admitir que não têm razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe e ponto final. São os incrédulos por premeditação. Ao lado deles, podemos colocar aqueles que não se dignam dar uma olhadela por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: eu quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais do que meia hora para analisar toda uma ciência. Então vamos lá. Dentre os contraditores, antagonistas da doutrina espírita, temos três tipos. O primeiro, aquele que nega tudo. Não existe, acabou. Eu não aceito isso. Isso é coisa de doido. Você mesmo pensou assim, né? Isso é alucinação. E muitos pensam assim até hoje. Isso é coisa de maluco. Esse pessoal, é doido. Tudo fora do ponto. Tem que tomar um remedinho, né? É assim que acontece, não é? Tem que tomar um remedinho.
Então, os que negam tudo não se dão trabalho nem de analisar. E a gente tem até hoje, inclusive na família, sabe que a gente é espírita, é meio esquisito. Uma vez tem um grupo grande da família, por parte da minha mãe, que eu faço parte. Botei uma vez lá, aqui do SEAP, não teve nenhum, é tudo católico, ainda tem lá uma evangélica, nem um joinha. Aí eu nunca mais coloquei. E eu coloquei falando da obra social, para ver se eles ajudavam de alguma forma. Então nunca mais eu coloquei nada. Eu quase não me envolvo ali, mas muito pouco, eu resolvi colocar, até falar da casa. Até porque todo mundo tem parente morto, né? Mas para eles está todo mundo no céu. Nem para o inferno foram, não saí da igreja, então foi todo mundo para o céu. Então não adianta perder tempo com eles. Não querem nem ouvir. Esse é o primeiro. Segundo, aqueles que, embora sabendo muito bem a que devem ater-se sobre a realidade dos fatos, os combatem por motivo de interesse pessoal. Para eles, o Espiritismo existe, mas têm medo de suas consequências. Atacam-no como se fosse um inimigo. Por exemplo, alguns pastores, alguns padres, são médiums, mas não querem se modificar. Então, eles negam. Ou você acha que o Bispo Macedo não conhece? Ou que o Silas Malafaia não conhece o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns? Como médium que ele é. E muito inteligente. Se você não estudar, ele te dá um nó. Ele conhece. Ou o Padre Quevedo não conhecia. Deve estar se virando lá do outro lado. Eu não vou falar se virando mas ele deve estar muito arrependido do que ele falava a respeito da doutrina espírita. Então a gente viu esse tipo de incrédulo lá nos sistemas, lembra? Nos sistemas. Então uns diziam que isso era alucinação, outros diziam como o de má fé, como era o caso do Quevedo, e tantos outros. E esses que têm um grupo, que eles estão à frente desses grupos, como alguns pastores, alguns padres, conhecem muito bem e negam. Agora tem aqueles de boa vontade, mas a gente está vendo aqui os detratores. Alguma colocação? Microfone. Fica pertinho os três aí, ó. Está frio, se aquece. Aí o microfone está pertinho dos três. Nesse ponto aqui, eu lembrei, eu estava na casa do meu avô, na verdade ele tinha uma fazenda, e meu avô é evangélico, né, e os parentes da fazenda lá, a maioria eram evangélicos também. Minha avó católica fervorosa. E eu achei um livro falando sobre reencarnação. Eu achei muito interessante. Eu falei, caramba, alguém aqui já leu sobre reencarnação. E eu ainda começando na doutrina, estudando. E aí peguei, nem vi na frente de todo mundo, né? Na hora que eu fui no banheiro, peguei e levei para o banheiro para ver. Era uma defesa contra a reencarnação. E o poder maléfico da reencarnação, assim, deturpando a visão espírita, né? Atacando de fato, e era um livro evangélico. Aí o que acontece? A pessoa cresce com medo disso. Não é? Quem não sabe, cresce com medo. Você tinha medo, não tinha? Sim, é proibido esse tipo de leitura. Proibido. Vocês fazem até no seminário, sabe? No seminário tem alguns que fazem, eles chamam de batalha espiritual. Batalha espiritual contra a doutrina espírita, contra a reencarnação, contra algumas ideias espíritas. Sim, no seminário a gente lá, eles falam todas as refutações, todos os argumentos. Contra. Então são esses aqui. Conhece e tem medo, então pega os seus adeptos e faz a cabeça. E eu tenho um exemplo legal também, meu pai e minha mãe. Minha mãe é podóloga, né? E aí ela fazia o pé do padre lá da igreja de Escolho Neto, da São Jerônimo. Ia lá na casa dela, porque ela tinha um consultório lá. E aí chegou lá, estava meus livros. Eu passei um período lá, deixei vários livros.
tinha o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Cara, ele viu aquilo lá, queria benzer o quarto, tirar o livro, mas deu um show lá com a minha mãe. Falou assim que ela não podia titubear na fé dela e achando que era dela. Então, assim, é o contrário do que a gente aprende, né? A gente respeita, eu, sobretudo, respeito muito a Igreja Católica. A gente respeita. A importância que ela teve na minha vida. Em algumas aulas que eu pude compartilhar lá no Leoneri, eu imprimi o respeito que eu tenho também, enquanto a igreja evangélica pode fazer para transformar do jeito dela aquele sujeito que está ali no botequim. Quantos ela já não tirou dali do botequim? Já conseguiu, né? Bota para falar um monte de coisa lá, mas para de eles beber. não têm a mesma... Mas não é igual, né? Mas a gente está no caminho. Vocês estão vendo como é importante a gente conhecer? Porque isso não abala a nossa fé, porque a gente conhece, a gente não fica aborrecido. É o mesmo princípio de Sócrates, quando diz: homem, conhece-se a ti mesmo. Então, se te chamar de feio ou de bonito, não vai fazer diferença nenhuma, que é a opinião dele. Eu sei o que eu sou. É muito importante a gente se conhecer, como é muito importante a gente conhecer a doutrina espírita. Porque a gente sabe que tem muita gente contra, mas é uma realidade. A gente leu aqui na conclusão semana passada que a doutrina espírita ela vai se miscuir na igreja, nas igrejas, entre todas as religiões, porque são verdades. Ninguém morre, seja católico ou espírita, não vai morrer do mesmo jeito. O ateu não vai morrer. E se não morreu, vai se comunicar e vai ratificar todas essas ideias. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Alguma coisa, Giovanni? Então, o terceiro tipo que ele está colocando na conclusão de contraditor da doutrina espírita. Vamos lá, terceiro. Aqueles que encontram na moral espírita uma censura muito severa a todos os seus atos ou tendências. O espiritismo levado a sério os incomodaria. Eles não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que esses motivos de oposição, nada tendo de sólido, devam desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a que se apoiasse em provas contrárias patentes, atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos apenas negam, ninguém apresenta demonstração séria e irrefutável. A gente demonstra com seriedade a manifestação dos espíritos, a presença deles. Tem vários e várias experiências, dá para se escrever, tem livros e livros. Liga um pouquinho, isso aqui está quente para chuva, ou lá de trás, mas fecha, por favor, a porta. O do meio lá. Mas eles não, eles apenas negam. E esse terceiro aqui, ele nega, ele até sabe, mas ele não quer se comprometer. Ele não quer se comprometer. Eu lembro da minha mãe era católica fervorosa, e ela morreu com um terço na mão, né? Era católica, e eu falava com ela, já falei para vocês, eu conversava com ela, mas já por umas 2 vezes, ela já falou comigo aqui, né, através do médium. Ela: muito obrigado, você tinha razão, você me ensinou tudo isso. Então, ela agradece. Ela não era má, ela era uma trabalhadora da igreja, ela visitava os doentes, ela tinha a visão dela do mundo espiritual, mas caiu na realidade, morreu, caiu na realidade, não tem como sair dessa realidade, todo mundo vai morrer, né? Eu escutei um espírito dizendo, às vezes eu acreditava, às vezes não acreditava, mas o que eu suportei na vida me deu aqui um socorro muito aconchegante. Eu fui socorrida e eu agradeço muito. E o pouco que eu sabia me ajudou bastante. Então, a realidade para todos nós, o túmulo é o nosso ponto de encontro.
O túmulo é o ponto de encontro de todos nós. Eu já contei para vocês também de um amigo que eu gostava muito dele, o Valmir, amigo de trabalho, que era pastor evangélico e desencarnou. E quando eu pedi notícia dele, eles estavam parados numa colônia com espíritos que pensavam como ele. E paulatinamente eles iam eles iam percebendo a verdade, né? Morreu, não ficou dormindo, não foi para o inferno, o céu também não foi. E aí? E agora? Pô, mas não foi isso que eu aprendi? Então Jesus mentiu? Não, Jesus não mentiu. Você que não entendeu o que ele falou. Aí devagarinho vai. Como deve ser duro para esses espíritos não receber nenhuma prece, hein? Nenhuma prece. Quando é materialista, né? Quando tem só materialista em volta, não tem uma prece. Tem uma prece. Então deve ser desesperador. E esse terceiro tipo aqui é muito comum, né? As pessoas, elas não querem se afastar dos prazeres, né? Das coisas que são ligadas mais à matéria. Então a doutrina espírita, ela não obriga a nada, mas ela de alguma forma nos constrange, né? Te faz responsável. Constrange, né? A gente não tem. Eu até brincava, né? Quando eu estava estudando o Leon Denis muito no começo, e bem constrangido ainda com não querer mudar algumas coisas, mas estudando e acreditando já. Falei, quem disse que tem livre-arbítrio, né? Quem disse? Porque o livre-arbítrio nosso fica meio limitado. E aí eu lembro do Ricardo. O Ricardo é um primo de terceiro grau que mora em Bento Ribeiro. Mora ali pertinho do Leon Denis, pertinho. E ele foi ao Leon Denis, nunca tinha frequentado, foi, se encantou. Não fui eu que indiquei, não. Ele já conhecia. Ele foi e ficou encantado, começou no curso. Ele queria aqueles primeiros 6 meses que a pessoa acha que vai mudar o mundo, né? Mas quem o Ricardo encontrou no caminho dele? A esposa. Porque o Ricardo cismou que ela tinha que parar de fumar. Porque ele sabia que aquilo ali era um suicídio indireto. E, enfim, eu não vou dar detalhes, mas ela falou assim, não sei o que vai fazer, né? Ou tu sai do centro, ou a gente separa, porque parar de fumar eu não vou. E, de fato, não foi por isso, mas o Ricardo acabou não ficando no centro. Mas isso é o símbolo do que, muitas vezes, a pessoa se constrange, né, a não mudar. E é o contrário do que a gente prega, né? A gente prega, nada é obrigatório, mas o estudo vai nos levar a ter consciência. Você verdade. Falou, uma autoanálise. Vamos lá, Giovanni. Vou deixar o Giovanni analisar primeiro agora. Porque ele fica sem palavras, porque a gente já falou tudo, né? Pois é. Vamos lá, Giovanni. Seria demais presumir que a natureza humana pudesse transformar-se subitamente por causa das ideias espíritas. A ação delas certamente não é a mesma, nem do mesmo grau em todos aqueles que as professam. Mas qualquer resultado, por mais fraco que seja, representa sempre uma melhora, servindo, quanto mais não fosse, para dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Tá, fala sobre isso. Pois é, isso daqui fala sobre a transformação do homem, né? A transformação do homem a partir das ideias trazidas pelo Espírito, que nada de verdade, e toda a sua falange, que nada mais são do que as ideias do Evangelho de Jesus, revividas, rememoradas, e os novos conhecimentos com base na ciência, na nova visão de mundo. Então, o Espiritismo é a revivência do Evangelho do Senhor Jesus com a associação aos novos conhecimentos humanos. Isso mesmo. Deixa eu falar alguma coisa aqui mais do que a razão dele aqui na análise. Seria demais presumir que a natureza humana pudesse transformar-se subitamente por causa da doutrina espírita. Entra no que você falou, do teu primo lá com a esposa. Ele queria que ela se transformasse logo, e não acontece isso. E essa transformação, às vezes, não vem nem nessa vida, nessa encarnação. E, quiçá, a gente já ouviu antes, não se transformou, vamos ver depois e não vamos nos transformar ainda. Porque tem 3 aspectos para que a gente se transforme. A transformação é o último
grau, último passo. O primeiro é o conhecimento, você conhece, você chega na doutrina, a doutrina não entra em você, aí você fica vislumbrado, como eu também fiquei, que coisa bonita, que coisa maravilhosa, é isso mesmo. Eu tinha saído da igreja, tudo que eu queria eu encontrei ali no Leon Denis, encontrei a Malé com trabalho, encontrei o estudo, encontrei pessoas inteligentes, pessoas que raciocinavam diferente de mim, eu ficava admirado, eu admirava todos eles, todos os raciocínios, admirava o Mauro Alperti, uma Beth Alperti, o Altivo e tantos outros companheiros lá, tantos outros. Isso aí é um aspecto, você conhece a doutrina. O outro aspecto, quando a doutrina vai entrar em você, é a fé. Aí quando você tem a fé, e por isso que às vezes você vê, está 40 anos na doutrina e não mudou nada, porque não tem fé. Aí com a fé vem a transformação. Aí você começa a se transformar, você começa a analisar as coisas. Quem diz isso é um espírito, guia do médium, que está lá no céu e inferno. Lá no Ximenes, lembra? Você lê, mas não presta atenção? Está lá. Estudamos semana passada. É porque você estava naquela sala. Na hora que eu saí, eu não vi. Quando eu voltei, vocês já tinham passado e eu não mostrei para vocês. Mas à noite eu mostrei. Então vamos rever isso aí na sexta-feira. Porque é muito importante isso. Ele coloca o aspecto do conhecimento, da fé e da transformação. Então, para a gente se transformar, a gente tem que ter fé. Por que você vê espírita se suicidando? Porque ele não tem fé. Se você tem fé, se você acredita que a vida continua, por que você vai se matar? Outra coisa que eu aprendi num livro muito interessante, um livro que ninguém lê. Ele fala da escravização, que ele foi um escravo. É o do Robson Pinheiro o livro. E quem conta ele dá o nome dele lá de Pai João, de Angola, mas ele não foi. Porque ele foi escravo. Ele foi escravo, mas ele coloca ali uma coisa muito interessante. Mas ele foi europeu também. Então ele tinha muito conhecimento. E ali ele diz que aprendeu a humildade como escravo, passando pela escravidão. E ele fala da escravização, ele dá um aspecto muito interessante. Ele diz assim: será que a escravidão acabou? Será que não tem gente preconceituosa ainda? Será que não tem gente escrava ainda de outro? Não tem gente que escraviza ainda? Será? Ele coloca uns 3 aspectos lá. Por quê? Você não muda as pessoas por um decreto. Foi decretada a Lei Áurea. Foi decretada. Mas quantos não mudaram no seu íntimo? Tem o preconceito, tem o preconceito racial. Quantos tem ainda? Então, não foi um decreto que me fez mudar. Não veio de fora, não veio de dentro. Então a gente não muda porque ele dá esse aspecto. Nós somos ainda, e isso tem me feito muito bem, quando vem um pensamento qualquer contrário ao amor, à honradez, você lembra, porque a gente luta muito com o pensamento. Nós estamos em fase de crescimento, num processo. Então a gente tem que orar muito e pensar muito. Ele diz dos sentidos, que nós somos escravos dos sentidos. A escravização dos sentidos. E ele dá 2 caminhos. Ou o mundo, a vida mundana, aonde você se escraviza pelos sentidos, ou você ser, ele usa um termo interessante, ou você ser parceiro do Cristo. Ele chama parceiro do Cristo. E você se libertar. A liberdade está no pensamento, a liberdade está na consciência. Aí você se transforma de dentro para fora. Olha que coisa interessante. E a humanidade ela está muito voltada aos sentidos, ao sexo, à droga, ao poder, ao dinheiro,
e como o homem realmente está escravizado a tudo isso. E nós, quando a gente tem que parar e se analisar, porque você tem o mundo que te chama, que é a porta enorme, e você tem um Cristo que te chama. Você precisa fazer um esforço, você precisa abrir mão de muita coisa que te dá prazer. Aí você começa a compreender que a grande responsabilidade que nós temos com o nosso destino, ninguém é responsável pelo nosso destino, somente nós, com as escolhas que a gente faz. Não é interessante esse raciocínio? Eu achei tão legal que eu pedi para resumir, ele bater, o menino, o Nixon ver se a gente acha ali, que a gente vai fazer no estudo nosso do COMP, essa questão da escravização, para a gente raciocinar. Se eu estou ligado ainda aos sentidos, na verdade, como é que a gente vê? A gente tem um mundo nos chamando, a gente sabe que tem que ir por aqui e a nossa luta é constante. Por isso temos que rezar muito, orar muito, pedir forças a Deus e se transformar. E só a fé faz isso, que é o segundo estágio, depois do segundo estágio. Então vamos lá, continua aí. Isso é a consequência mesma da observação dos fatos. Mas para aqueles que compreendem o espiritismo filosófico e nele vem outra coisa que não apenas fenômenos mais ou menos curiosos, existem outros efeitos. O primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, só tem indiferença pelas coisas espirituais. Daí resulta para ele o desprezo pela morte. Não nos referimos ao desejo de morrer, longe disso, pois o espírita defenderá sua vida como outro qualquer, mas uma indiferença que o faz aceitar uma morte inevitável sem queixa nem pesar, como alguma coisa antes favorável que temível, pela certeza que possui do estado que a ela sucede. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo faz o homem enxergar as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrestre 3/4 de sua importância, as tribulações que acompanham não mais o afetam tanto. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o repúdio à ideia de abreviar seus dias, pois a ciência espírita ensina que, através do suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. Quanta coisa, hein, a doutrina espírita traz para a gente. Faz a gente enxergar a vida de um outro ponto de vista. Não é que a gente queira morrer, mas a gente sabe que vai morrer e encara isso com naturalidade. E quantas pessoas entram em desespero quando morre um parente, quando ou ela se aproxima da morte. Hoje teve um exemplo aqui de manhã que eu achei interessante. A pessoa disse que falou lá com o Altivo, o doutor Erma, através do Altivo, e o filho dela estava muito doente. E estava com um problema grave, e estava hospitalizado. Me ajuda a lembrar que você estava aí de manhã? Né? Aí ela perguntou se ele ia ficar bom. Não foi isso? Ela entrou no banho, o filho estava com febre, ela ficou preocupada porque qualquer alteração podia indicar algum problema mais sério, e ela entrou no banheiro. E aí ela pensou no doutor Herman e veio o seguinte pensamento: minha filha, qual a diferença entre aqui e lá? Não existe diferença entre aqui e lá. Para nós é a mesma coisa. Para a gente tanto faz. Ele ficar aqui ou vir para cá. Mas era ele espírito. Aí nesse momento ela se resignou. Ela está nas mãos de Deus. Significa, eu falei para ela que teu filho está na moratória. Ele poderia ter ido, poderia ter ficado. Para o espírito, tanto faz, era indiferente. Para a mãe, não. Não é que você vai ser indiferente.
Mas você, a Lurdinha desencarnou, a minha mãe desencarnou, o meu pai desencarnou. O que eu posso fazer? Me revoltar ou me resignar? O que eu vou fazer? Não tem jeito. A doutrina espírita nos dá uma visão diferente da vida e da morte. Ainda nos dá a possibilidade de conversar. Hoje mesmo eu recebi aqui uma mensagem, né, da Lurdinha, como eu já recebi da minha mãe, como já sei do meu pai. Olha como isso é consolador. É muito consolador. Então a gente enxerga de um ponto de vista diferente. Outra coisa, com esse raciocínio lógico, que a vida continua, a gente começa a pensar diferente, a modificar os nossos atos. Que aí vem a fé, vem a transformação. Com certeza nós outros que estamos aqui sempre estudando, já temos a fé arraigada no nosso coração. E a gente evita muita coisa. Até coisas que a gente vê, a gente é tentado, porque não venceu totalmente, mas a gente não faz, porque a gente já tem uma outra consciência. Então a doutrina faz a gente modificar por um lado racional. A razão faz você tomar uma atitude conforme a lei de Deus, porque é uma fé raciocinada, ela vem ao encontro da razão. Hoje eu estava conversando com o Gustavo, meu filho. Ele, papai, você sabe, eu tenho fé, eu acredito, até porque eu mostrei lá a mensagem da mãe dele, né, da minha saudosa Lurdinha. E não, está bem coerente isso aqui mesmo, então você sabe. Mas tem coisa que eu não entendo. Eu precisava entender os milagres de Jesus. Pô, ele está na evangelização desde criança, ainda está falando em milagre. Os milagres de Jesus. Como que Jesus transformou a água em vinho? Como que ele multiplicou os pães? Como que ele multiplicou os peixes? O fenômeno. Eu entendo essa parte toda aí, eu aceito, não tem dúvida. Mas essas coisas que Jesus fez, eu não entendo, eu não compreendo. Há que se estudar, tem muita coisa realmente que a gente não compreende. Mas você, quando começa a estudar, você vê que aquilo tem coerência. É coerente. Eu não conversei muito porque não era o local apropriado nem a hora apropriada. Depois a gente conversa sobre isso. Então a doutrina, mesmo como ela colocou aqui, desperta outras coisas na gente, desperta. Eu não posso admitir que Jesus mentiu. Então isso tem que ter uma explicação. Aí a gente vai procurar entender, compreender o que Jesus fez. E a doutrina vem ratificar isso para a gente, com a experimentação. Então a parte prática, ela é importante. Você vê o Chico dando uma mensagem, inocentando alguém que estava sendo julgado de um crime, e com uma assinatura que não botava, foi o especialista, o Eloá que sabe o nome, né? Do especialista em assinatura, tem um nome lá. Como é que é o nome dele? Ele, não, essa assinatura é do fulano. Pô, mas foi o defunto que assinou, então esse defunto é o fulano. Não tem como, com fato não tem como você contestar. O juiz pegou, analisou, pô, é ele mesmo que está dizendo aqui que acabou, a letra é dele, a assinatura é dele, não sofreu descontinuidade aqui o que escreveu com a mesma letra e assinou. Está absorvido. Pegando o estudo um pouquinho anterior, se você vai lá naquele que não acredita nem lembra, ele vai falar, não podia ser ele, porque ele está morto, então não quero saber, não é ele. O incrédulo vai dizer isso, não é ele, não aceito isso, ele está morto, o morto não escreve. É o incrédulo que não quer saber de nada. Isso é cabeça de pedra, né? Pior que tem um montão de gente assim. Vamos terminar esse capítulo. A certeza do futuro. A certeza de um futuro cuja felicidade depende de nós, a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros, oferecem ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia ao infinito, pelo espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas
pode sondar. O terceiro efeito é o de estimular a indulgência para com os defeitos alheios. Mas é preciso que se diga, o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Fazem-se voluntariamente sacrifícios, desde que nada custem, e principalmente de nada privem. O dinheiro ainda tem, para a maioria das pessoas, um irresistível atrativo, e bem poucas compreendem a palavra supérfluo. Quando se trata de si próprias, ainda sendo a abnegação da personalidade, assim sendo, a abnegação da personalidade é o sinal do progresso mais eminente. Desculpe. Interessante. Quer falar alguma coisa? Quer falar, Giovanni? Até porque a gente já falou, né, dessa parte consoladora que a doutrina nos dá. Vamos para a conclusão 8? A gente já está terminando o tempo, já foi 45 minutos. Foram 45 minutos. Vamos lá. Os espíritas perguntam, algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, alguma coisa de superior ao que disse o Cristo? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Essa é uma boa pergunta. É que a gente já esclareceu lá no início, a gente já estudou isso lá no início, né? E muita gente pergunta isso, né? Ele botou aqui os espíritos. Se os espíritos nos ensinam uma nova moral, alguma coisa de superior ao que disse o Cristo? O Espiritismo ensina alguma coisa diferente do que disse o Cristo? Se esta moral não é outra senão a do Evangelho, para que serve o Espiritismo, se Jesus já disse tudo? Olha o argumento aí, está vendo? Ele falou alguma coisa diferente do Cristo, superior ao Cristo? Não. Então, se ele diz tudo que o Cristo disse, para que serve o Espiritismo? Aí vamos ver aqui, este raciocínio se assemelha singularmente ao do califa Omar. Olha ele aí, ao falar sobre a biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, senão o que há no Corão, é inútil, portanto deve ser queimada. Se encerra coisa diferente, é nociva, logo também deve ser queimada. Hoje eu queria saber o nome dele, né? O califa Omar. Ele mandou queimar a biblioteca de Alexandria, era a maior biblioteca do mundo, uma riqueza imensa. Por quê? Aí tem alguma coisa que está fora do Alcorão. Se está fora do Alcorão, é nocivo, queima. Se tem o que está no Alcorão, é desnecessário, queima. Olha que cabeça, né? Esse camarada vai ter que reencarnar muitas vezes para dar conta de tudo aquilo ali, né? Apagou um monte de inventos, ideias de filosofia, no campo da filosofia, da ciência, da religião, da humanidade, mandou queimar tudo. É o mesmo princípio. Se a doutrina espírita só fala da moral do Cristo, para que serve? Não precisa dela. Se é diferente, não serve. É o mesmo princípio. Vai lá. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diversa da de Jesus, mas perguntamos, por nossa vez, se antes do Cristo os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés, a doutrina de Jesus não se encontra no Decálogo? Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil? Está entendendo o que ele leu? Você entendeu? Entendeu? Ele refutou essa ideia colocando a do Cristo. Moisés não trouxe a lei de Deus? Então, para que servia Jesus? Então, Jesus não veio ratificar a lei, então Jesus não serve, porque Moisés já falou, o princípio é o mesmo. Olha a resposta dele, vamos continuar. Bem lógica. A doutrina de Jesus não se encontra no Decálogo, disse por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntamos ainda,
aqueles que negam a utilidade da moral espírita. Por que a do Cristo é tão pouco praticada? E por que aqueles mesmos que a proclamam com justiça a sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Os espíritas vêm não só confirmá-las, mas também nos mostram sua utilidade prática, tornam inteligíveis e patentes verdades que só tinham sido ensinadas sob a forma alegórica, e juntamente com a moral, eles vêm definir os problemas mais abstratos da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens... Da psicologia. Da psicologia. Então vamos lá. Então o que a gente está entendendo aqui? Que Jesus veio explicar de uma maneira diferente e ampliou o conhecimento do que Moisés trouxe. Porque na época de Moisés, 1.600 anos, a cabecinha daquele povo era uma. Depois de 16 séculos, ele volta no seio do mesmo povo. Né? A gente não está mais discutindo se reencarnação é ou não é. A gente já parte da premissa que a reencarnação é um fato. E a doutrina espírita veio no seio do mesmo povo. E ampliando ainda mais o que Jesus só podia dizer nas entrelinhas, porque o povo não compreendia. Significa que muitos de nós ainda, não todos, né, mas muitos de nós, somos os mesmos que ouvimos Moisés, não entendemos, ouvimos Jesus, não compreendemos, estamos na doutrina espírita, ainda estamos querendo o mundo. Estamos aqui. Olha como esse processo de crescimento espiritual é lento. O progresso moral é lento. Mas a doutrina espírita veio para alavancar esse processo de elevação, progresso moral. Ela veio para alavancar o progresso moral. Ou vai ou não vai. Dessa vez ou a gente vai ou não vai. Se não for, sai do planeta. Se não for, sai do planeta. Chega de Giovanni, não dá mais, pô, não dá mais, chegou, acabou. Ou vai agora, Giovanni, ou então você vai lá para o planeta, deram até um nome aí de um planeta aí, um planeta X qualquer desse aí. Vamos lá, continua. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque Deus, que o havia enviado para lembrar sua lei esquecida, não enviaria hoje os espíritos para lembrá-la de novo e com maior precisão, a eles que a esquecem, para tudo sacrificar o orgulho e a cobiça. E a comida. Então, olha só, Jesus disse, eu não vim modificar a lei, mas conservar a lei, eu vim, como é que é? Cumpri-la. Como é? Cumpri-la. Eu vim cumprir a lei de Moisés. Mas como é que estavam os fariseus? Eles já tinham imiscuído aí preceitos humanos. Então ele veio relembrar, porque o povo esqueceu. Os próprios sacerdotes, os próprios encarregados de manter viva a lei mosaica, já tinha mudado, conspurcado tudo com preceitos humanos. Por quê? Queria tirar vantagem. Jesus, sabendo do homem, conhecendo o homem, o que ele diz? Ele mesmo fala, na promessa do Consolador prometido, e eis que vos enviarei um Consolador, que vos fará lembrar tudo que vos tenho dito e ensinar muitas coisas. Olha aí, o Consolador, então a doutrina espírita é consoladora, vai relembrar tudo que eu disse, então ele sabia que nós iríamos esquecer, então ela veio relembrar e ensinar aquilo que ele não podia ensinar. E como o homem modificou o cristianismo, criou a Igreja Católica, o catolicismo, depois vem o protestantismo. Quantas igrejas protestantes temos hoje no Brasil ou no mundo? Mais de 600, sei lá quantas tem, cada um interpreta de um jeito, né? E aí vem a doutrina espírita consolidar o que o Cristo trouxe e ensinar o que ele não pôde ensinar. O que eu sempre coloco aqui, que eu achei um raciocínio interessante, é
com relação às moradas da casa do Pai. Eu sempre repito isso, né? Ele se limitou a dizer: existem muitas moradas na casa do Pai. E dava para Jesus dizer: tem Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, Mercúrio, tem vida lá, na Lua tem vida. Tem vida. Não adiantava. Então você precisava amadurecer para compreender isso. E quantos hoje não acreditam que o homem foi na Lua? Não, isso é história do americano, o homem não foi na Lua, não. Ainda bem que foi Rússia, China, também tudo para lá, né? Não foi, não. Tem gente que não acredita, ainda mais dizer que tem vida em Marte, em Júpiter. Não acredita. E outra coisa, como que o homem é confuso? Muitos médiums, eu lembro de um parente, né? Ele era casado com a minha tia, eu chamava de tia, lá na Paraíba, no estado da Paraíba, né? Irmã do meu pai. Aquele pessoal bem lá do interior, ele é do interior da Paraíba, bem no interior. Ele dizia assim: eu vejo os seres aqui de outros planetas, é tudo de outro planeta. Eu falei uma vez: pô, isso aí são espíritos. Não, não existe espírito, não, é tudo ser de outro planeta. Tem marciano, tem. Ele via. Então, na cabeça dele, olha como é difícil a compreensão do mundo espiritual para algumas pessoas, ainda hoje. Então, ele via os espíritos e para ele eram seres de outro planeta que aparecia para ele, que vinham visitar, e que a gente tinha que ter cuidado, que eles podiam levar a gente lá. Vocês verem, né? Então vamos lá, continua. Quem ousaria impor limites ao poder de Deus e traçar de seus caminhos? Quem disse que, como afirmam os espíritos, os tempos preditos não se cumpririam e que não chegamos àqueles em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar seu adiantamento? Como, por exemplo, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Olha como é que modificou. Jesus nunca falou isso. Jesus é Deus. Jesus nunca disse que era Deus. Olha como é que o homem modifica. Muito pelo contrário. Em várias situações. E Jesus fez milagre. Tinha que fazer de Jesus um Deus todo-poderoso para se unir a Roma, para angariar a simpatia dos romanos. Aí fizeram um misto ali da visão politeísta dos romanos, fazendo de Jesus um Deus todo-poderoso. E olha como que a coisa mudou. O cristianismo puro que os apóstolos pregavam e aqueles que seguiam Jesus pregavam, se modificou completamente com a ação do homem. Aí ele cria uma instituição, ele cria a igreja, ali ele burocratiza, ali ele impõe a hierarquia. Pronto, desviou tudo. Aí passa a atender os interesses do homem, não mais os interesses de Deus, e coloca Jesus como Deus. Aí vem a doutrina espírita, por isso esses negadores todos. Não, isso é coisa de Satanás, isso não existe não. Como que vocês dizem que Jesus é um irmão? Jesus é Deus. Você está diminuindo Jesus? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E você vê ainda pessoas dizerem assim, alguns médios: Deus falou comigo. Deus falou contigo? Ainda está na época de que a Terra é o centro do universo? Que a gente não sabe definir Deus, a gente não sabe o que é Deus, ou quem é Deus, o que é Deus, a gente não sabe. A gente não sabe como é que é algo que nunca teve um princípio. Esse aqui é o Deus. Como é que esse algo que nunca teve princípio não vai ter fim? Olha como é que a nossa mente não alcança. Como que não tem princípio se tudo nasce? Tudo nasce, cresce e morre. Como que a alma não vai morrer? Muitos já não entendem como a alma não vai morrer. Nós que entendemos que a alma é imortal, nós sabemos que a alma é imortal, mas nós não sabemos como é que Deus surgiu. Como é que surgiu? É quando a gente vê algumas fotografias da abóboda celeste, né, do infinito, do céu estrelado,
a gente fica enlouquecido. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? E já sabe-se que tem outras dimensões. A ciência já fala em universos paralelos. E chega, vamos fazer o bem que é melhor, vamos nos transformar, porque a gente se sente mais feliz como consequência da nossa transformação, né? Vamos tocando a mesa. Se ele me ofendeu, não adianta eu ficar com raiva dele, porque eu vou ficar com ele na minha cabeça. Vamos tocando a vida. Não é melhor assim? Porque eu querer buscar Deus, senão eu não vou enlouquecer. Aí ele continua. Não haverá algo de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é apenas um homem, um profeta que vem nos advertir. A luz surge em toda parte. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que nós não suspeitávamos, como o telescópio nos revelou os milhares de mundos de que também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela incessantemente e toma parte, contra nossa vontade, em tudo que fazemos. Olha a sensatez de Allan Kardec, né? O microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Na Idade Média, sabia que tinha micróbios, bactérias no ar? O Galileu inventou lá o telescópio e falou: não é a Terra que é o centro do universo, olha aqui, ó, tudo gira. O homem não sabia. A mediunidade veio falar do mundo invisível, que a gente não sabia, que a gente está aprendendo. Então, tudo isso tem uma lógica. Eu vi uma coisa aqui interessante, eu não parei, esqueci, mas continua. Mais algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é aquele que nos aguarda, será tão incontestável quanto a do mundo microscópico e a dos globos perdidos no espaço. Então, de nada valeu nos terem feito conhecer todo o mundo, terem nos iniciado nos mistérios da vida do além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se podemos dar-lhes esse nome, contrariam um pouco certas ideias aceitas, mas será que todas as grandes descobertas científicas não modificaram igualmente e até mesmo comprometeram as ideias mais propagadas? E não foi preciso que nosso amor próprio se curvasse diante da evidência? O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve será admitido entre os conhecimentos humanos. Mesma coisa. Eu lembrei que eu ia dizer, antes de Santos Dumont, se pensava num avião, em algo, motor ia voar, avião com toneladas. Avião hoje leva 30 toneladas, frouxo 40 toneladas. A gente sabe do princípio que faz um navio. Vocês sabem por que o navio boia? Por que o avião voa? Olha, ninguém para pensar nisso, mas que o navio não afunda, não afunda. E o navio leva não sei quantas mil toneladas, mil e poucas. Que mil e poucas toneladas? Muito mais. No outro dia o Gustavo falou 180 mil toneladas, uma coisa absurda. E é feito de ferro. Como que o navio não afunda? A gente afunda, né? Mas o navio de ferro não afunda. Olha a ciência. Isso se admitiria há 500 anos atrás? Sabe uma coisa que eu sempre tive dificuldade? De entender a fonte de Niterói. Entender? Ela é parte, ela é flutuante. Como é que eles fizeram aquilo ali, né? Ela é flutuante, né? Ela tem uma certa... E eu achava que ela era incrível, porque ela é longa. E como seria feito? Então a gente vê o desenvolvimento, né, da ciência, do intelecto do homem, descobrindo coisas que há um tempo atrás era inadmissível. Mesmo quando inventaram o telefone, que era de fio,
como é que pode se falar de um fio para outro? Mas tem um fio que liga, tem alguma coisa. E o celular? Quem naquela época ia pensar num ter o celular, na internet? Em 1915, a Dona Ivone relata que um médium, que o Dr. Bezerra, através de um médium, ela diz assim, o maior médium de incorporação que eu já vi. Ele anunciou que viria a televisão e o rádio e que num outro futuro, num futuro um pouquinho mais além, através desse aparelho, a televisão, os espíritos poderiam se comunicar conosco, o mundo invisível conosco. Aí o grupo lá, estou resumindo bem a história aqui, o grupo começou a doutrinar o espírito, né, que era o Dr. Bezerra de Menezes, e mandou o médium rezar mais, que ele estava obsediado. Logo depois veio, aí ela diz assim na obra dela lá, o Recordações da Mediunidade, o Devassando o Invisível, ela, as 2 primeiras profecias já aconteceram, falta a terceira, que é você se comunicar com o além através do aparelho de televisão. E a gente está vendo que a televisão a cada ano, não leva nem um ano, ela muda. Aquela que a gente comprou aqui era o último modelo. Aí o meu filho comprou aquela para a gente, comprou uma para ele. Comprou, não demorou 15 dias, essa aí já é ultrapassada, surgiu uma outra televisão. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi no Fantástico sobre o Bluetooth, eu pensei impossível enviar dados sem estar conectado. Mesmo vendo, você não acreditava. E esse movimento é interessante. Eu lembro que eu trabalhei muito novo, eu tive uma empresa, aí para cá na minha avó trabalhar, e ela falou assim, meu filho, você está escrevendo aí, como é que isso aí vai para o teu chefe? Aí eu falei, vai, pô, já fui. Como já fui? E foi por onde você não está nem... Não vou muito longe, não vou muito longe, não tem muito tempo, tem uns 2, 3 meses aí, não sei. O senhor estava saindo daqui, estava no ponto do ônibus, ele mora ali pertinho, eu conheço ele aqui, ele ajuda aqui no quintal. Eu falei, senhor vai sair agora, vai ter sol quente, vai sair, não, eu vou pagar uma conta no banco, a conta de luz está na mão dele, eu vou pagar a conta, eu tenho que ir lá pagar hoje, já está quase na hora do banco fechar. E eu falei para ele, o senhor quer que eu pague para o senhor? Ele me olhou, paga. Se eu pago aqui, eu pago, não tem problema, depois o senhor me dá o dinheiro, eu peguei o telefone, celular, aí comecei. Aí ele, como que daí vai sair dinheiro? Como que daí, ele falou assim, vai sair dinheiro e tu vai pagar minha conta. Aí eu vi, não, tudo bem, é melhor o senhor ir lá no banco mesmo pagar. Ele, não, é melhor eu ir lá mesmo. No outro dia aqui, Então ele não compreendia que você ia pagar a conta para você, ele tinha que ir no banco, na boca do caixa. Aí quando você fala do mundo espiritual, não se espanta que muitos não acreditam. E quando eu tive a minha primeira conta no banco, foi no Banco do Brasil. Eu tinha conta no Banco do Brasil. E quando eu ia lá pegar o dinheiro, eu lembro do caixa, aquele óculos pequenininho, que ele te olhava assim por cima, né? Você ia pegar um dinheiro, ele ia na tua ficha, um fichário lá, ia, nome Newton, ele levantava a ficha, via se tinha saldo, ele pegava, tinha R$1.000, você ia pegar 200, ele tinha 1.000, ele botava 200, diminuía, saldo 800, botava a ficha lá. Eu peguei, você pegou isso. Tô velho, né? Eu peguei isso, né? Agora, depois que começou essas coisas online, eu ficava, como que esse pessoal vai fazer isso? Não tem mais a ficha? Ele não vai escrever lá mais? Como é que vai fazer isso? Como é que pode? A chance de dar errado com a ficha era muito maior. Interessante, né? Continua aí. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram como resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos nas penas e gozos que nos aguardam,
conforme os nossos méritos, e por isso mesmo reconduzir para o espiritualismo aqueles que só viam em nós a matéria, apenas uma máquina organizada. Logo, tivemos razão para dizer que o espiritismo matou o materialismo através dos fatos. Se apenas esse resultado ele tivesse produzido, já a ordem social lhe deveria reconhecimento por isso. Porém, ele fez mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por consequente, a necessidade do bem. O número daqueles que ele reconduziu a sentimentos melhores, cujas más tendências neutralizou e desviou do mal, é maior do que se imagina e aumenta todos os dias. É que, para eles, o futuro não é mais impreciso, não é mais uma simples esperança, é uma verdade que se compreende, que se explica quando se veem e quando se ouvem aqueles que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que seja testemunha disso, põe-se a refletir e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se emendar. Muito bem. Alguma coisa? Vamos parar aqui? A gente passou um pouquinho hoje, mas foi interessante, né? A conclusão. Quando a gente acabar a conclusão, só tem mais uma conclusão. A gente vai voltar desde o princípio de novo, até ir virando o velocímetro tantas vezes quantas forem necessárias. Então agradecemos ao Senhor da vida por estarmos aqui com a doutrina espírita, orientando os nossos passos, sendo a nossa bússola, o nosso manual de sobrevivência na Terra, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estudamos tanto o Evangelho quanto o livro dos Espíritos. E muito agradecemos por essa dádiva. Que saibamos aproveitar. Para isso pedimos inspiração dos nossos guias. Pedimos forças para nos transformarmos em homens de bem, em criaturas melhores. Rogamos pelos nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, encarnados e desencarnados, pois aprendemos o valor da prece intercessória, Senhor, com a doutrina espírita. Sabemos que não fica um pedido que seja justo, que não seja ouvido por Ti. Pedimos por esses que amamos, dos dois planos da vida, e pedimos por nós forças, ânimo e coragem para perseverar, para vencermos o mundo, como disse Jesus, vencer o mundo e nos tornarmos homens de bem. Abençoa a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Abençoe os guias, o benfeitor maior, o altivo, diretor da nossa casa, com toda a coluna de espíritos que nos sustenta. Que seja em nome desses espíritos, irmãos e amigos nossos guias, que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, que seja em nome do amor do Cristo Jesus, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos sobre o Livro dos Espíritos, em torno do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.